O laissez-faire e os darwinistas sociais. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Não sei se consigo gravar tudo que eu preciso sobre esse tema, espero que sim. Senão precisarei gravar um vídeo parte 2. Mas vamos lá, eu estou construindo uma playlist neste canal sobre história da economia de forma bem básica, introdutória, elementar. E o livro texto básico que eu estou utilizando, que é um livro de cunho socialista, ele tem uma ideologia por trás, né, que é infelizmente história do pensamento econômico. E fazer o quê? Um primeiro livro pode ser isso aqui mesmo, né? Mas depois que eu terminar esse livro, que já estou quase acabando, já passei da metade, aí eu posso investigar ou procurar um livro muito superior, né? Mas, ok, vamos lá. O laissez-faire e os darwinistas sociais. Eu estou no capítulo 7º deste livro, capítulo 7, né? A formação do capitalismo corporativo, que é o grande capitalismo ali do século XIX, ou seja, entre 1840 e 1873, principalmente, e a defesa do laissez-faire. Laissez-faire que é o livre mercado, né? Basicamente. Então vamos lá, o laissez-faire e os darwinistas sociais. Para concluir a exposição sobre os teóricos que argumentavam em favor do capitalismo de livre concorrência do século XIX e no princípio do século XX, caracterizaremos em poucas palavras o chamado darwinismo social. Lembrando que quem está escrevendo esse livro é um socialista, supostamente, né? Os darwinistas sociais insistiam também em que o governo não deveria se opor a que os capitalistas concorressem livremente no mercado e, de um modo geral, eram favoráveis a que o governo intervisse o mínimo possível em todas as esferas da vida. Aparentemente, os argumentos que levantaram em defesa do capitalismo de livre concorrência em tudo se assemelham aos argumentos dos economistas neoclássicos. Então esse autor, que é o Hunt, coloca em pé de igualdade tanto os economistas clássicos ou neoclássicos, que são posteriores, né? Os neoclássicos, só para mencionar, para a gente ter sempre isso em mente, eles representam basicamente três grandes nomes, né? Segundo esse autor: Leon Walras, William Stanley Jevons e Carl Mengel, todos ali a partir da década de 1870. Então aqui ele coloca em pé de igualdade os darwinistas sociais e esses pensadores. Os darwinistas sociais apropriaram-se da teoria de Darwin sobre a evolução das espécies, transformando-a numa teoria da evolução social, transposição que o próprio Darwin desaprovou energicamente, diga-se de passagem. A concorrência, segundo eles, constituía um processo teleológico em que cada geração era superior à geração precedente. Este progresso ascensional se devia à eliminação dos menos aptos para sobreviver, aqueles que eram incapazes de se manter e de procriar. A capacidade de sobreviver traduzia tanto uma superioridade biológica quanto moral, isso de acordo com o darwinismo social, né? Herbert Spencer, que é considerado o pai do darwinismo social, 1820-1903, baseou sua teoria evolutiva e moral no que ele chamou de a lei da conduta e da consequência. A sobrevivência da espécie humana só seria assegurada, dizia ele, se a sociedade atribuísse seus benefícios em proporção aos méritos das pessoas, ou seja, conforme a capacidade de cada um de se autossustentar. Toda pessoa colheria os benefícios ou sofreria as consequências de seus próprios atos, que é bem lógico, na verdade, né? Deste modo, prosperariam os que melhor se adaptassem ao ambiente e os que não conseguissem se adaptar seriam eliminados, desde que as leis da conduta e da consequência fossem observadas. Se o governo toma, abre aspas, daquele que prosperar para dar àquele que não prosperou, fecha aspas, com a intenção de atenuar as desigualdades de riqueza e de renda, está transgredindo os deveres que tem para os primeiros e se excedendo nos deveres que tem para os últimos. Spencer considerava esse tipo de medida um obstáculo ao progresso social, que poderia, inclusive, se levado a excessos, destruir a espécie humana. Bom, e de fato isso aconteceu, né, ao longo do tempo. Inúmeras experiências socialistas que é contra isso aqui mostrou ser verdadeira essa perspectiva do Spencer, porque todos os domínios, todas as economias que foram socialistas e que tentaram colocar isso em prática, de fato, praticamente liquidou não vou dizer, mas causou grandes danos a todas essas sociedades de fato. A sobrevivência e o progresso da espécie humana pressupunham necessariamente a eliminação dos mais fracos pelas forças impessoais da evolução social. E aqui ele exagera nos termos, né? Eliminação como se isso alguém fosse lá e colocasse. Não, isso cabe ao próprio indivíduo. Segundo Spencer,
A pobreza do incapaz, as desgraças que se obtém sobre o imprudente, a fome que sente o desocupado e a supressão dos mais fracos pelos mais fortes são os desígnios de uma força poderosa, clarividente e benevolente. Então o Spencer ele leva ao limite também, né, esse darwinismo que obviamente dessa forma é exagerado. Spencer se opunha categoricamente a qualquer ação governamental que interferisse no comércio, na produção ou na distribuição das riquezas e rendas. Considerava prejudiciais para o progresso humano os gastos com a previdência social, as iniciativas destinadas a reduzir a insegurança econômica dos trabalhadores, as obras governamentais de utilidade pública, tais como escolas, parques ou bibliotecas. Seu laissez-faire era, portanto, muito mais radical do que o dos economistas neoclássicos, mesmo o dos conservadores. Então, essa perspectiva darwinista ela é extremamente radical, né, como diz o próprio autor. Os darwinistas sociais consideravam as grandes indústrias monopolistas ou oligopolistas como o produto natural e benéfico do processo de evolução. Já os economistas neoclássicos, quando não ignoravam pura e simplesmente a concentração do poder econômico, eram favoráveis a que o governo tomasse providências visando a criar um mercado mais competitivo e atomizado. No que concerne a esta questão de maior relevância, as duas teorias divergiam radicalmente. Então ele coloca no mesmo texto, ao mesmo tempo ele tenta colocar próximo e depois distancia, enfim. No próximo vídeo quero tratar sobre o laissez-faire e a ideologia dos homens de negócio. No vídeo anterior tratei sobre o que? Modificações subsequentes da teoria neoclássica. Né? Fico por aqui. Valeu!